Sejam bem-vindos ao módulo 6 do nosso curso Mais Educação Inclusiva, da Reflexão à Ação. Este módulo tem como tema a educação inclusiva na prática, alunos com perturbações de aprendizagem específicas. Nesta apresentação, vamos abordar os temas conhecer para compreender as perturbações da aprendizagem específicas, a dislexia, disgrafia, disortografia e descalculia, a dislexia, principais sinais e sintomas, uma dificuldade de aprendizagem invisível, verdades, mitos e impactos. E vamos também falar em ambiente educativo, pedagogia inclusiva na sala de aula, estratégias e métodos de ensino, práticas pedagógicas e recursos educativos de apoio. Constituem objetivos deste módulo ser capaz de reconhecer algumas características associadas às perturbações da linguagem específicas, nomeadamente a dislexia, identificar recursos e boas práticas inclusivas direcionadas a alunos com dislexia, identificar formas de criar uma sala de aula inclusiva para crianças com dislexia, ajustar práticas pedagógico-didáticas que promovam o potencial de todos os alunos. Com esta demonstração visual e testemunho de um famoso disléxico, aproximamo-nos do tema e do que é ter dislexia. Vamos começar por conhecer para compreender as perturbações da aprendizagem específicas. Tratam-se de perturbações do neurodesenvolvimento que provocam dificuldades na aquisição de competências ao nível da leitura, escrita, aritmética ou a nível do raciocínio lógico ou matemático. Porquê específicas? Porque dizem respeito à forma como o indivíduo processa a informação, a recebe, a integra, a retém e exprime, tendo em conta as suas capacidades e o conjunto das suas realizações. Esta perturbação manifesta-se nas áreas da fala, da leitura, da escrita, da matemática ou então da resolução de problemas, envolvendo déficits que implicam problemas de memória, perceptivos, motores, de linguagem, de pensamento ou metacognitivos. Estas dificuldades, que não resultam de privações sensoriais, deficiência mental, problemas motores, déficit de atenção, perturbações emocionais ou sociais, embora exista a possibilidade de estas ocorrerem em concomitância, podem ainda alterar o modo como o indivíduo interage com o meio envolvente. Os primeiros sinais desta dificuldade surgem numa idade precoce do desenvolvimento do sujeito. Estes não são atribuídos a outras dificuldades, como por exemplo a deficiência auditiva. O diagnóstico clínico desta perturbação tem como ponto de partida não só a análise do histórico clínico da criança, através de relatórios psicopedagógicos, como também pelas respostas obtidas através das intervenções, considerando, segundo o DSM-5, os seguintes critérios. 1. Apresentação de dificuldades contínuas, não só no uso, como também na aquisição da linguagem nos seus diferentes domínios, por exemplo, ao nível da fala, escrita ou linguagem de sinais. Estas dificuldades derivam de um conjunto de déficits na compreensão e na reprodução, nomeadamente no uso do vocabulário reduzido, limitação na construção frásica, que se reflete na capacidade de unir palavras e terminações de palavras, dificuldade ao nível do discurso, que se reflete na capacidade de desenvolver uma conversa, explicar ou ainda descrever algo. 2. As capacidades linguísticas dos sujeitos não estão desenvolvidas de acordo com a idade, revelando limitações funcionais ao nível da comunicação. Esta realidade acarreta repercussões a nível social, académicos e profissional. Crianças com perturbações da aprendizagem específicas apresentam uma grande variedade de características e problemas que podem surgir separados ou em conjunto. A existência de perturbações de aprendizagem específicas não exclui outras, é o que chamamos de comorbidade,
É importante, a quando da avaliação da dislexia, pensar na possibilidade de outras perturbações associadas, que tanto podem afetar a linguagem, o comportamento, a comunicação ou a aprendizagem em que se repercutem no rendimento escolar. As 10 comorbidades mais referidas são: primeiro, a hiperatividade; segundo, problema perceptivo motores; terceiro, instabilidade emocional, explosões emocionais súbitas sem causa óbvia; quarto, déficits gerais de coordenação, trapalhão e coordenação motora pobre; quinto, desordens de atenção; sexto, impulsividade; sétimo, desordens da memória e do pensamento; oitavo, dificuldades de aprendizagem específicas, como leitura, escrita, soletração e aritmética; nono, desordens da audição e da fala; décimo, sinais neurológicos difusos, como irregularidades eletrocefalográficas. Foquemo-nos agora na dislexia. A definição da dislexia é suscetível de evoluir ainda nos próximos anos, em função do avanço dos conhecimentos e investigações sobre o tema. Mas por agora, uma das definições mais aceite é que a dislexia é uma incapacidade específica da aprendizagem de origem neurobiológica e genética que se caracteriza pela dificuldade ao nível da identificação das palavras escritas, ao nível da leitura e limitação na escrita e descodificação. Esta dificuldade abrange alunos com capacidades intelectual normal, que não manifestam qualquer problema a nível sensorial, como por exemplo a incapacidade auditiva. Existe um conjunto de sinais que poderão indicar um diagnóstico de dislexia. Estes sinais podem ser conclusivos se, primeiro, existirem evidências dos mesmos, por um período mínimo de 6 meses, de pelo menos uma das seguintes dificuldades: limitação ou ausência na precisão da leitura de palavras; velocidade e fluência da leitura condicionada, isto inclui leitura lenta e esforçada; dificuldade ao nível da compreensão do que é lido; dificuldade ainda ao nível da escrita, nomeadamente pouca ou ausência de precisão ortográfica; limitação ou ausência de precisão ao nível da gramática e pontuação; caligrafia pouco legível; dificuldade em organizar as ideias e escrever de modo claro. E ainda é importante salientar que as competências escolares afetadas acarretam implicações também nas tarefas do cotidiano. E ainda acrescentar que os sinais mencionados têm início numa fase bastante precoce do percurso escolar do aluno. Contudo, em alguns casos, tais dificuldades podem apenas serem evidentes já numa fase adulta. Falemos agora sobre as principais manifestações da dislexia a nível comportamental. E aqui podemos referir, como por exemplo, a lentidão na realização das tarefas escolares, trabalhos de casa, por exemplo, a falta de à vontade na realização das tarefas de leitura ou fuga às mesmas, a apresentação de curtos períodos de tempo de concentração devido a estímulos do exterior, resultados escolares inferiores à capacidade intelectual do aluno, dificuldades na aprendizagem de novas línguas, manifestação de bloqueios diante da exposição, como por exemplo a leitura, evidência de comportamentos de isolamento em contexto de escola e sala de aula, melhores resultados em provas orais do que escritas. Manifestações da dislexia a nível emocional. Destaque para a manifestação de ansiedade diante das avaliações ou ainda perante situações da leitura e escrita, presença de sentimentos de frustração, vergonha, tristeza e inferioridade, evidência de baixa autoestima, perturbação do sono. A dislexia é de todas as perturbações da aprendizagem específicas a que surge com maior frequência em contexto escolar. Todas as crianças com dislexia apresentam dificuldades na linguagem, variando na sua gravidade de criança para criança. Algumas têm dificuldades na leitura e não apresentam qualquer dificuldade no cálculo ou problemas de memória. Outras têm uma leitura mais fluente e muita dificuldade na ortografia. Na maioria dos casos, só há sinais evidentes quando a criança inicia a aprendizagem da leitura e da escrita. Só a partir do final do segundo ano, embora seja mais habitual no terceiro ano, é que se consegue formular um diagnóstico através da aplicação de testes.
e, por isso, um diagnóstico formal apenas poderá ser feito após 2 anos de escola. Contudo, e perante indicadores que levem a crer que poderá vir a existir uma dislexia, a criança deverá ser acompanhada, mesmo sem diagnóstico, por forma a evitar que estas dificuldades se agravem. O que acontece é que na escola, provavelmente, não será possível esse acompanhamento, porque para poder beneficiar de uma intervenção especializada na escola, terá de ter um diagnóstico formal. No entanto, há escolas que têm já projetos direcionados para alunos com indicadores de possíveis futuras dificuldades na leitura e escrita. Como se confirma então o diagnóstico? O diagnóstico é confirmado através de uma avaliação de competência de leitura e escrita, em que é avaliada a fluência, a expressão, exatidão, compreensão, desenvolvimento linguístico, e através de uma avaliação do perfil cognitivo do aluno, o quociente de inteligência, o QI, competências verbais e de realização, uma avaliação da linguagem, consciência fonológica, capacidade de nomeação rápida de estímulos visuais, compreensão de instruções, memória verbal, e para além dos referidos, os exames médicos despiste de problemas visuais ou auditivos. Associada à dislexia, pode existir outras 3 perturbações da aprendizagem, como a disortografia. Trata-se de uma dificuldade ao nível da ortografia, mais precisamente na aquisição das aprendizagens da escrita, onde a característica mais evidente é a presença de erros ortográficos. A disgrafia, que é uma dificuldade ao nível do desenho das letras, decorrente de dificuldades a nível motor, ou seja, alterações na motricidade fina e velocidade do movimento, e ainda a discalculia, que é uma dificuldade manifestada no desenvolvimento do raciocínio matemático e cálculo. Esta perturbação da aprendizagem afeta 10% da população mundial, 5% da população em Portugal e 48% das crianças. Foram muitos os famosos da área científica e artística que viveram com dislexia, nomeadamente Leonardo da Vinci, o pintor italiano, Vincent van Gogh, o pintor holandês, o Albert Einstein, o físico e académico alemão, o Steven Spielberg, cineasta americano, entre outros nomes conhecidos. Vamos assistir a um pequeno vídeo onde caras bem familiares nos dão o seu testemunho e explicam o que é dislexia. If you're dyslexic, it's kind of your superpower. It's like the way that you think. Our brains, they're wired to, I think, process information differently. It's just the way that you see the world. I don't think people do think the way I think. And we're curious, we're creative. The way I see the world might be different from somebody else, but that's valid. In fact, it's vital. The imagination, the storytelling, the communication, the empathy, all these positives. We can simplify things. We see the big picture. In a world which is pretty competitive, I think to be able to look at it differently is a huge advantage. Dyslexic minds have exactly the skills we need for the workforce of tomorrow. My spelling makes people laugh. It makes me laugh, actually. And my reading, if I'm sight reading, it's a complete joke. School was pretty difficult, to be honest. I wasn't a massive fan of the classroom. I used to always hide in the store cupboard, but fortunately my English teacher knew that that was my spot. It was hard for me to focus and concentrate in class. I hated reading, I hated writing, like spelling in public, reading out loud. Dyslexia can cause real challenges in traditional education. Memorising lots of facts and figures, it can be difficult. We're not teaching kids to think, we're teaching kids to pass exams. If education is a challenge for a child with dyslexia, you need to understand how to educate them so that it isn't a challenge. 1 in 5 children suffer from dyslexia. That's 20% of the classroom. And yet teachers aren't trained to recognise it. I think it's vital that teachers are trained about dyslexics. Because the world is changing and imagination is key to everything. And there's going to be a lot of kids whose potential are lost unless we train our teachers to effectively teach them. Imagine a world where you've got, where you've got like a force of people who have this gift of dyslexia educated in a way that supports them.
it means anything's possible, you know. It means anything is possible. Queremos dar-lhe conhecimento de outras perspectivas atuais sobre a dislexia, referindo uma investigação recente. É importante referir que este artigo não pretende debater as provas existentes relativas à dislexia, nem compreender por que razão tais indivíduos experimentam dificuldades com a tecnologia da escrita. Pelo contrário, o objetivo é reinterpretar a evidência existente da perspectiva da pesquisa cognitiva. O estudo sugere hipóteses sobre a razão pela qual estas diferenças cognitivas subjacentes à dislexia podem ter evoluído. Os investigadores de Cambridge afirmam que a dislexia deve ser redefinida como uma força e não como uma deficiência. Estes concluíram que esta condição neurológica está ligada a habilidades aprimoradas em áreas como descoberta, invenção e criatividade. Essas habilidades são vitais para ajudar os seres humanos a se adaptarem a ambientes em mudança, dizem os investigadores. Novos estudos como este sugerem que a dislexia é de facto uma ferramenta vital que ajudou a humanidade a se adaptar. Quando esta nova perspectiva de pesquisa cognitiva é combinada com outras linhas de evidência, é possível ver que os atributos cognitivos identificados nas pessoas com dislexia têm um forte imperativo evolutivo. Este estudo que deixamos nos comentários deste vídeo propõe uma estrutura para nos ajudar a entender melhor os pontos fortes cognitivos das pessoas com dislexia. Uma das vulnerabilidades desta perturbação do neurodesenvolvimento é que a dislexia é uma dificuldade quase invisível para a maioria das pessoas. Importa lembrar que a criança com dislexia tem perfeita consciência das suas dificuldades e sabe que não é como as outras crianças. E se não tiver o apoio necessário em casa, esta tenta ocultar, o que provoca nela uma baixa autoestima e medo que os outros venham a descobrir e que possa ser rejeitada ou excluída pelos seus pais. Algumas crianças com dislexia conseguem inclusivamente esconder as suas dificuldades para que os outros não se apercebam. Muitas vezes estas crianças são boas na oralidade, dando a ideia que compreenderam bem o que se estava a debater, apesar de não conseguirem colocar as suas ideias por escrito. Muitas vezes este tipo de comportamentos associados a uma baixa autoestima podem ser indicadores fortes desta dificuldade. Como podem os educadores aferir esta baixa autoestima? Existem alguns sinais que tornam evidente, como por exemplo, a pouca predisposição para começar a estudar e fazer os trabalhos de casa, a ansiedade para fazer os trabalhos de casa, evitar o olhar com os outros nos olhos, tendência a evitar os outros e isolarem-se, prudência excessiva quando verifica o seu trabalho, isolamento dos seus colegas e procura de companhia de crianças mais novas ou então mais velhas, tendência para fazer cenas para atrair a atenção. Apesar de não conseguirem responder a algumas perguntas, preferem demorar mais tempo do que pedir ajuda. São crianças com pouca persistência e com baixa autoconfiança. Estas crianças reagem positivamente quando lhes são atribuídas responsabilidades às quais possam corresponder. Dadas estas características, em casa é importante verificar se a criança percebeu bem o que foi explicado. Primeiro oralmente e repetir até ter a certeza que percebeu bem. Não considere uma perda de tempo verificar as tarefas da criança e não hesite em questioná-la, às vezes que forem necessário, para ver se percebeu bem o que lhe foi pedido. Os pais deverão pedir ao professor para estar atento e levar a criança a interagir de forma positiva e construtiva. As crianças com dislexia são muito criativas e desta forma será uma mais-valia para o grupo. Na escola, é importante que seja estimulada a participação da criança nos trabalhos de grupo. É necessário estar muito atento para que possa resultar numa experiência positiva e verificar se a criança não é colocada à margem. Ter o cuidado de solicitar tarefas que estejam de acordo com as suas capacidades e interesses, de acordo com as suas competências. Devem ser propostas tarefas que a criança possa concluir com sucesso e, se necessário, decompô-las em sequências com objetivos intermediários acessíveis.
A tutoria entre colegas também pode ser uma ajuda útil. Pode ser sugerido que um bom aluno apoie a criança com dislexia em algumas das matérias onde ele sinta necessidade. Não é fazer por ela, mas sim orientá-la numa determinada tarefa para que ela própria a realize sozinha. O professor deve ter o cuidado de propor uma tarefa que a criança possa concluir com sucesso, isto é determinante para a motivação da mesma. Há 2 fatores importantes para a motivação, que são o sucesso e saber que consegue desempenhar determinada tarefa. De acordo com diversos estudos, a dislexia afeta entre 5 a 10% da população escolar a nível mundial. Tem-se observado uma maior predominância da dislexia no género masculino. Quem investiga esta perturbação fala na importância da hereditariedade para a detecção precoce da dislexia, o que justifica a alta incidência de disléxicos entre irmãos, pais e outros familiares de crianças com dislexia. A dislexia não tem uma causa evidente. O estudo da dislexia implica um grande número de disciplinas, nomeadamente a genética, a neuropsicologia, a psicologia e a psicopatologia. Atualmente, não há dúvida que a dislexia, na maioria dos casos, possui fortes bases genéticas, mas não é uma doença monogenética, isto é, ligada à mutação de um só gene. A origem neurobiológica da dislexia pode ser confirmada graças à ressonância magnética e à neuroimagem. Tratando-se de um problema neurológico, as crianças com dislexia não se podem curar, tendo de ser apoiadas e encorajadas de forma constante e próxima. Existe uma ideia errada relativamente às ajudas que são facultadas à criança, dado que as aulas, as sessões de terapia da fala, a reeducação, só intervêm ao nível psicológico. Não há propriamente uma cura ou resolução do problema, uma vez que se trata de uma perturbação com impacto ao nível dos circuitos neuronais. A sociedade ainda propaga esta ideia na forma de julgamento, a ideia de que é algo tratável e que muitas vezes não passa de preguiça e desculpa para não conseguir fazer algo. Estes são os principais mitos associados à dislexia. Crianças com dislexia aprendem de forma diferente. Quando lhes é solicitado que aprendam de uma forma que não funciona bem para elas, leva mais tempo. Há que dar tempo ao tempo e, sobretudo, motivá-las sempre, por escassos que sejam os resultados positivos. Outro mito muito comum é a ideia de que as pessoas com dislexia não são inteligentes. Pelo contrário, muitas são brilhantes e criativas. Na verdade, muitas crianças com dislexia são desde cedo consideradas talentosas. Ainda existe a ideia errada de que pessoas com dislexia não conseguem aprender a ler ou escrever. Com a intervenção e a instrução certas, as pessoas com dislexia podem tornar-se excelentes leitores e escritores. Há quem inclusivamente pense que as crianças com dislexia veem as coisas ao contrário, pois, como já vimos, não se trata de um problema de visão, mas sim de forma como o cérebro dá sentido ao que é visto. Como pode o ambiente educativo ser mais inclusivo para estes alunos? Os alunos com dislexia necessitam de adaptações que facilitem a aquisição das aprendizagens. É essencial que os professores estejam despertos para as reais necessidades e desafios enfrentados por estes alunos. Assim, cabe à classe docente proporcionar um conjunto de medidas pedagógicas inclusivas, como, por exemplo, na forma como comunicam com os alunos, serem claros, abertos sobre necessidades e expectativas, não transmitir mensagem de duplo sentido, nem usar a ironia, sempre que possível disponibilizar recursos tecnológicos de apoio, como corretores ortográficos, calculadoras e leitores de texto, promover um ambiente de trabalho silencioso, sem grandes distrações, com vista a facilitar a aprendizagem, permitir que as aulas de maior conteúdo ou complexidade sejam gravadas, os recursos visuais como mapas mentais, diagramas e organizadores visuais também são facilitadores do processo de aprendizagem. Situações em que um aluno com dislexia precisa ler um texto em voz alta, um trabalho de proximidade ou de 1 para 1 torna o desafio mais confortável ao aluno e mais eficaz do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem. Utilizar
modos de ensino multissensoriais. Estes métodos recorrem ao uso do movimento, do toque, juntamente com o que vemos e escutamos para ajudar o aluno a adquirir competências na área da escrita e da leitura. Se possível, criar um espaço para autorregulação na própria sala de aula. Além de saber que existe um lugar com esse objetivo, é essencial criar tempos de autorregulação, onde não só as crianças com dislexia beneficiam. É essencial dar espaço e tempo, quer para a aprendizagem e trabalho autónomo, quer para a reorientação e relaxamento. Por último, a exposição da informação através de vídeos e outros recursos digitais torna o ambiente educativo muito mais cativante e acessível aos alunos com dislexia. Além do ambiente educativo, é fundamental promover uma pedagogia inclusiva. Além das boas práticas generalistas já abordadas em modos anteriores, falamos agora sobre as práticas específicas para alunos com dislexia. E neste sentido são consideradas práticas básicas ou elementares proporcionar diferentes formas de trabalhar em contexto de sala de aula, em grande e pequeno grupo, a pares ou individualmente, manter ao longo das aulas interações verbais com os alunos por forma a entender se o aluno está a compreender ou não a matéria lecionada, esclarecer todas as dúvidas colocadas pelo aluno, monitorização ao longo da realização dos testes, realizar síntese dos conteúdos lecionados de modo a facilitar o estudo do aluno, permitir a gravação da matéria dada durante as aulas, permitir que o aluno use em substituição dos trabalhos escritos ou outras formas de apresentar os conteúdos, como por exemplo desenhos, gravuras, vídeos, etc. Exemplos de atividades extra-sala de aula que proporcionem o desenvolvimento das competências relacionadas com a aprendizagem, nomeadamente ao nível da escrita, leitura e compreensão. E aqui destacamos a realização de exercícios de concentração, estimulação da memória, atividades relacionadas com a leitura, realização de atividades de escrita. Como referimos anteriormente, o uso de métodos sensoriais é uma boa prática. Os métodos multissensoriais são métodos que combinam a visão, a audição e o tato para ajudarem a criança a ler e a soletrar corretamente as palavras. A criança começa por observar o grafema escrito, depois escreve-o no ar com o dedo, escutando e articulando a sua pronúncia. Posteriormente, pode recortá-lo, moldá-lo em plasticina ou barro e, de olhos fechados, reconhecê-lo pelo tato. A realização destas atividades favorece por isso a criação de imagens visuais, auditivas, sinestésicas, táteis e articulatórias que, de modo conjunto, incidem na globalização ou unidade do processo da leitura e da escrita. Vista a facilitar o processo da leitura, é importante o uso de estratégias que potenciem a descodificação. A descodificação é a capacidade de compor palavras lidas em unidades sonoras, os fonemas, e encontrar correspondência entre as letras, os grafemas. A mesma palavra poderá ser descodificada, aprendida, repetida, revista múltiplas vezes, de forma diferentes, até que seja reconhecida automaticamente. Quando uma criança descodifica uma palavra nova, logo de seguida vai desenvolver uma capacidade de armazenar, guardar a sua imagem na memória, no seu léxico mental ou léxico interno. Deste modo, poderá reconhecê-lo automaticamente todas as vezes que ouvir, ler, não necessitando mais de passar pela descodificação. Podemos falar de um dicionário interno, construído aos poucos na sua memória. Não tendo este reconhecimento rápido das palavras, as crianças vão continuar a descodificar cada palavra no texto que estão a ler, o que lhes levará seguramente muito mais tempo do que recorrer ao léxico interno. É necessário ensinar as crianças a desenvolver o reconhecimento automático das palavras e saber fazer corretamente a descodificação. Para isso, precisará de ter uma boa percepção dos elementos sonoros da linguagem, das suas combinações e das suas representações por letras. É fundamental aprenderem estratégias para construir o seu léxico mental e assim aceder à leitura fluente para saberem o que estão a ler, ou seja, para terem uma boa compreensão. É ainda importante aplicar estratégias potenciadoras de consciência fonológica.
Esta consiste na capacidade de tomar consciência que as palavras lidas são compostas por unidades fonéticas, os fonemas e as sílabas, e saber distingui-las. Deverá ser ensinada à criança como distinguir os diferentes sons da língua, saber adicioná-los ou omiti-los, isto é, manipulá-los. Deve-se explicar sempre que possível, de forma lúdica, que a linguagem oral é composta por frases, palavras, sílabas. Veja os exemplos práticos no nosso manual Mais Educação Inclusiva da Reflexão à Prática. Ter estratégias para o ensino da metacognição também é essencial. A metacognição é o conhecimento dos próprios produtos cognitivos, isto é, o conhecimento que o sujeito tem sobre o seu conhecimento. É necessário propor estratégias durante todo este processo para que os alunos reflitam, questionem o que estão a fazer e avaliem o conteúdo do texto. O uso do portfólio, recorrer ao pensamento em voz alta para formulações de hipóteses sobre o tema em questão, praticar a leitura guiada pelo professor e proporcionar vários registros, apontamentos com questionários para consolidar cada tema são algumas estratégias para trabalhar a metacognição. O objetivo destas estratégias é dotar os alunos com dislexia de todos os recursos para controlarem a atividade de análise textual e assim tornarem o conhecimento acessível. Em vários países, Portugal incluindo, um aluno com dislexia pode beneficiar de condições especiais de avaliação na escola, desde que diagnosticado e de acordo com o que constar no seu programa educativo individual. Quando temos alunos com dislexia, são boas práticas de avaliação, nomeadamente um maior uso das provas orais em detrimento das provas escritas, a realização de provas de avaliação que evitem perguntas de escolha múltipla, perguntas diretas, apresentar no teste apenas o essencial, a desvalorização dos erros ortográficos e de traços fora das margens, não valorizar a escrita pobre, sintaxe inadequada, expressões abreviadas, valorização dos conteúdos expressos em detrimento de estarem ou não corretamente escritos, leitura pausada dos enunciados, não só de testes de avaliação, como também das demais tarefas desenvolvidas em contexto de sala de aula, conceder mais tempo para a realização dos testes, conceder mais momentos de avaliação de modo não concentrado e em diferentes modos. Em suma, podemos resumir algumas boas práticas desejáveis em todas as disciplinas. Estas são, no início da aula, relembrar a matéria mais importante da aula anterior. As instruções dos enunciados devem ser explícitas. Verificar que a criança já domina os conhecimentos sobre determinada matéria antes de passar à seguinte. Preparar a situação de forma a praticar muito cada passo e todos os passos em conjunto. Reforçar os conhecimentos com a utilização de códigos visuais, diagramas, sublinhados, esquemas, cores, entre outros. No final da aula, rever os temas abordados e incluí-los nos trabalhos de casa. Existem ainda um conjunto de práticas específicas para melhorar a semântica, como, por exemplo, o método de close, a realização de jogos, para melhorar a sintaxe, para melhorar a articulação, para melhorar a consciência fonológica, a leitura e compreensão, práticas de ensino de metacognição, específicas para cada disciplina, assim como práticas para trabalhar a motivação do aluno e estratégias e práticas familiares. Encontra todas estas práticas desenvolvidas no capítulo 6.5 do 6º módulo do manual. Além de todas estas práticas que contribuem para uma pedagogia verdadeiramente inclusiva, é essencial investir em formação específica, sejamos pais, professores ou outros profissionais de educação. Compete-nos a todos, enquanto educadores, conhecermos as melhores estratégias para apoiarmos a educação de todas as crianças em geral e das que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem em particular. Partilhamos um testemunho que resume tudo aquilo que consideramos essencial, o qual passamos a ler. Sou professora de educação especial, também sou disléxica e toda a minha família tem a mesma característica. Os meus 2 filhos também são disléxicos. Fiz o meu curso e desde essa altura tenho tido sempre o máximo cuidado em lidar com crianças com dislexia.
Quando apareceram os meus filhos, resolvi fazer 2 pós-graduações. Uma em comunicação e linguagem e outra em cognitivo e motor. É na primeira que se engloba a problemática da dislexia. Nunca deixei de sinalizar os meus filhos porque naquela altura ficavam rotulados. Uma criança disléxica é uma criança extremamente inteligente, daí a facilidade que estas crianças têm nas outras áreas. Não concordo com a medicação. Estas crianças precisam de muito amor, muita paciência, muita dedicação e, acima de tudo, promover-lhes uma grande autoestima. Valorizar tudo o que fazem de bom. A dislexia deixou de ser contemplada pela educação especial, por isso eu aconselharia os pais das crianças com dislexia a procurarem um professor de educação especial, mas que seja de confiança e que trabalhe particularmente. O mais importante é que as crianças sintam que, apesar de terem alguma dificuldade, também são capazes de progredir e ser bons no que fazem. Com vista a promover a informação e a capacitação de toda a comunidade educativa, elaboramos um folheto informativo que pode utilizar como recurso para as crianças e para as suas famílias conhecerem melhor a dislexia. Este folheto está disponível como anexo do manual e pode também ser descarregado no site oficial do projeto. Existem vários recursos educativos que são ferramentas de apoio à aprendizagem e que podem fazer a diferença no percurso académico de uma criança ou jovem com dislexia. Desde programas de reconhecimento de voz a canetas de leitura autónoma e outras ferramentas de auxílio à literacia, a jogos e ferramentas mais lúdicas. Encontra no capítulo 6.6 do Manual Mais Educação Inclusiva, da Reflexão à Prática, sugestões de alguns recursos educativos que são boas referências para o uso, quer na escola, quer em casa. Nem todos os países aprovam a utilização das canetas de leitura nas provas de avaliação. Contudo, compete aos professores e pais conhecerem a lei e lutarem pelos direitos associados a esta perturbação da aprendizagem específica. Por último, deixemos um manual de sobrevivência para professores, com aspectos que consideramos chave quando trabalhamos com alunos com dislexia. Como só há evidências de dislexia quando a criança começa a ler até se chegar a um diagnóstico, podem decorrer 2 a 3 anos. Há que ser paciente e procurar conhecer o melhor possível as dificuldades do aluno junto da família. É necessário prestar atenção a 2 indicadores para o diagnóstico precoce da dislexia. O primeiro, o historial pessoal da criança, se vê se há casos na família, se houve atrasos na locomoção ou problemas na dominância lateral, direita, esquerda, na orientação espacial, em cima, em baixo, à frente e atrás. E o segundo, ao nível dos atrasos no desenvolvimento da linguagem, fator cada vez mais evidente como primeiro sinal de alerta. Como titular de turma ou diretor de turma, deve procurar informação fidedigna acerca desta perturbação da aprendizagem específica. Deve conhecer os 37 sinais de rastreio de uma dislexia, encontra-os no anexo 3 do módulo 6 do manual, e deve procurar conhecimentos específicos e informação adequada para melhor adaptar as estratégias de aprendizagem. Lembre-se que pode pedir ajuda à professora de educação inclusiva ou à professora de educação especial. Pode elaborar um panfleto ou utilizar o que lhe indicamos anteriormente e disponibilizar na escola. Pode também solicitar apoio à informação conjunta das associações especializadas. Enquanto professor titular, diretor de turma é importante falar com a família para perceber se os comportamentos e dificuldades observadas também são sentidas em casa. Sinalizar a criança para que haja uma avaliação por parte da psicóloga escolar. Implementar as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. Importa ainda lembrar que é fundamental trabalhar a turma para a inclusão. Apresentar um vídeo e atividades adequadas à idade dos alunos em questão para se sensibilizar para o tema, por exemplo. Os alunos devem estar conscientes das limitações e das potencialidades do colega com dislexia. Também é importante que os alunos saibam que comportamentos têm que evitar e que comportamentos têm que promover.
Há comportamentos do professor, dos auxiliares de educação e dos colegas de turma que podem gerar momentos de descontrole por parte do aluno com dislexia. Relembramos assim o que não deve acontecer. Tratar o aluno pelo diminutivo do nome deve ser tratado como os restantes alunos. O diminutivo do nome transparece pena e coitadismo e abre caminho para um discurso capacitista. Solicitar que o aluno leia em voz alta e ou outras atividades que o exponham e o façam sentir ameaçado nas suas competências. Não ler pausadamente os enunciados e ou tarefas mais exigentes. Não recorrer a modos e recursos alternativos à leitura. Fazer as coisas pelo aluno ou levar a que alguém faça. Deve trabalhar-se ao máximo a autonomia do aluno e não deixar que os colegas façam tudo por ele, porque o considerem incapaz. Transmitir à turma que se não ensinarmos a fazer, se não deixarmos tentar, nunca irá conseguir. Relembremos que este guia de sobrevivência não é uma receita. Todos os alunos com dislexia são diferentes. Não devemos nunca tentar mudar o aluno, a escola deve moldar-se a ele. Devemos acreditar sempre que são capazes, porque são. No entanto, só o conseguem mostrar se lhe dermos a possibilidade de o fazer por um caminho pedagógico diferente. E assim terminamos este módulo. Este módulo pretende ser um curso introdutório para a perturbação de aprendizagem específica, a dislexia. Recomendamos que a aquisição de conhecimento não se esgote aqui, nem no manual Mais Educação Inclusiva. Procure nas referências bibliográficas e recursos adicionais sugeridos aprofundar o seu conhecimento. Terminamos com 2 questões de reflexão. A primeira é referente ao que aprendeu de novo sobre a dislexia e a segunda é inerente a que alterações à prática pedagógica prevê fazer depois deste módulo. Esperamos que este módulo tenha sido interessante para si e que lhe tenha dado não só pistas, como ferramentas concretas para trabalhar a inclusão na escola. Sugerimos que consulte o manual para um estudo mais aprofundado. Propomos alguns recursos adicionais que complementam o que aqui referimos. Além de tomar nota sobre as principais aprendizagens que retira deste vídeo, agradecemos a sua avaliação no link indicado no resumo deste vídeo. Para terminar, deixamo-lo com um testemunho de uma mãe e professora e investigadora na área da dislexia, Rita Bonança, atual diretora da Associação Portuguesa de Dislexia, Polo dos Açores. Sou Rita Bonança, atual diretora da Associação Portuguesa de Dislexia, Polo Açores. Desenvolvo atividade na área da perturbação da aprendizagem específica e também sou mãe de uma adolescente com 17 anos com dislexia, desortografia em comorbilidade com déficit de atenção. Estou aqui hoje para vos clarificar o que é esta problemática e, por consequência, procurar otimizar as boas práticas desenvolvidas em contexto de sala de aula pelos docentes, elevando aqui a qualidade e equidade da aprendizagem de todos os alunos. Mas, o que é a dislexia? A dislexia é uma perturbação do neurodesenvolvimento de caráter vitalício. Onde é que ela se encontra? Onde é que ela se insere? No DSM-5, insere-se na perturbação da aprendizagem específica, que inclui a perturbação da aprendizagem específica com déficit na leitura, onde encontramos aqui a dislexia, a perturbação da aprendizagem específica com déficit na expressão escrita, onde podemos encontrar a disortografia, e a perturbação da aprendizagem específica aqui na matemática, onde podemos encontrar a descalculia. Mas, afinal, o que é a dislexia? Segundo o DSM-5, é um termo alternativo usado para referir um padrão de dificuldades de aprendizagem que se caracteriza por problemas no reconhecimento preciso ou fluente de palavras, descodificação e capacidades de soluteração pobres, spelling abilities. Se o termo dislexia é usado para especificar este padrão particular de dificuldades, é também importante especificar quaisquer dificuldades adicionais que estejam presentes, tais como dificuldades na compreensão da leitura ou no raciocínio matemático. Isto quer dizer o quê? Que
Quando poderemos ter aqui um possível diagnóstico de dislexia, poderá haver aqui comorbilidades com outras dificuldades, nomeadamente com uma desortografia, com uma disgrafia, com uma hiperatividade, com déficit de atenção, ou com uma descalculia, ou com outras perturbações do neurodesenvolvimento. A dislexia propriamente dita é uma necessidade educativa de caráter processológico, onde se insere dentro das necessidades educativas de caráter significativo, onde se incluem todos os indivíduos com aqui dificuldades na recepção, organização e expressão da informação, ou seja, todos aqueles com dificuldades de aprendizagem específica. Ao nível dos testes, e falando agora propriamente da avaliação interna, queria deixar aqui claro que um teste acaba por ser muito redutor e há outras formas de avaliar, por exemplo, o portfólio. No entanto, deixo aqui algumas sugestões que podem aqui vos ajudar a quando da realização de um teste. Procure utilizar textos curtos, colocar a informação em caixas de texto, por exemplo. Colocar também excertos abaixo dos enunciados, evitando que, por exemplo, a criança tenha que ir ao teste ir buscar a informação. Procure elaborar questões, perguntas diretas, utilizar aqui uma linguagem mais direta e clara, sem inferências. Permita também que as respostas sejam dadas oralmente. Evite a realização de mais de 2 testes por semana. É importante também facultar sempre um teste modelo com as respostas para a criança conseguir se familiarizar com o tipo de perguntas e com o tipo de resposta que pretendem. Permitir testes sob consulta. A leitura dos enunciados é uma medida vital, por sabendo que a dislexia é uma perturbação tem como gênese uma base fonológica, não é? Dar aqui um maior apoio ao aluno na interpretação dos enunciados do teste, permitir o uso dos dicionários, já o Júri Nacional de Exames já o permite, evitar, por exemplo, questões encadeadas, isto não facilita, e facultar, por exemplo, mais tempo para a realização do teste. Transcrever as respostas, usar pistas visuais para a criança poder aqui identificar o parágrafo do texto, destacar a negrito, os verbos de comando e palavras-chave. Testes, por exemplo, em formato ampliado, e, por exemplo, também evitar agrafar os testes. São algumas medidas que podem fazer a diferença a alunos com esta problemática. No entanto, o apoio pedagógico aqui, o acompanhamento a estes alunos é vital e de extrema importância. E lá por existir uma lei que nos diz que as medidas universais são a primeira resposta aos alunos, não podemos esquecer que a dislexia é uma perturbação de caráter vitalício e que o acompanhamento a esses alunos, o acompanhamento psicopedagógico é uma medida crucial, não só no seu sucesso académico, mas também pela sua vida fora. Pensem nisso. Pensem o que é estar daquele lado e sentir um pouco das dificuldades que essas crianças diariamente sentem. Um bem-aja a todos.